Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, José Boto quer 5 contratações no Flamengo e, inclusive, para uma posição que vai surpreender a você que está aí do outro lado e aos torcedores do Flamengo. Eu tenho certeza que vai surpreender. Essa posição eu não esperava. No entanto, ele, com a experiência dele, entende que é necessário mexer com essa posição que nós vamos falar para vocês daqui a pouco. José Boto, né, o novo diretor técnico do Flamengo, conversa e já indica nomes para o técnico Felipe Luiz, conversando sobre os nomes, e também com Jorge Jesus, entendendo melhor como funciona o Flamengo, como é o clube de regatas do Flamengo. Flamengo tem um jogador engatilhado para ser negociado e é assim que o Flamengo vai conseguir realizar algumas contratações, vendendo alguns jogadores para poder aumentar o fluxo de caixa, aumentar os cofres do clube e assim poder contratar novos nomes, novos valores. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você, nesse momento está assistindo a gente, para que meta o dedo no like. Gente, é de graça, não paga nada. Então, rapidamente, dedo no like, clique no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir, a vinheta vai rodar e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone. Galera, na próxima segunda-feira teremos a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo. É uma eleição de suma importância, porque, por exemplo, na gestão passada do presidente Rodolfo Landim, nós entrevistamos lá nas eleições o Gustavo Oliveira, que é o vice de marketing, e ele fez questão de ressaltar que todas as propostas levadas, todas em 6 anos de mandato, levadas do marketing ou do presidente, do clube de um modo geral, para os conselheiros do clube, né, aprovarem, todas elas foram aprovadas, todas. E ele agradeceu o COD, né, que é o Conselho Deliberativo, por esse fato. Então, essa eleição ela é muito importante porque ganhando o presidente indicado, né, o presidente do Conselho Deliberativo indicado pelo novo presidente do clube é importante, porque o cara não vai vetar e não vai fazer uma oposição dentro do próprio Flamengo. Bom, de qualquer forma, isso vai ser decidido de forma democrática, como as coisas são no Flamengo, e o nome da situação é o do Lomba. E o Lomba é muito favorito. Assim, é diferente do que aconteceu nas eleições para a presidência, que você sabia que o BAP em um determinado momento era favorito, depois o Dunches parece que cresceu muito, porque uma campanha eleitoral extremamente agressiva. Quando a gente fala agressiva, não é agressiva por agressividade, não. É agressiva em termos financeiros, né? Foi em tudo quanto é lugar, tinha material do Lomba, distribuição de camisas, uma série de coisas que foram feitas e passava para nós uma percepção de que o Dunche poderia realmente ganhar a eleição. Na hora, todos nós vimos que o BAP ganhou com uma certa tranquilidade, mas não foi assim uma distância tão grande, 600 votos mais ou menos a diferença. Já do Conselho, acredito que o Lomba consiga vencer com muita tranquilidade. Por quê? Porque o Lomba é muito querido no Flamengo. Além dele ter o apoio do presidente que ganhou, que é o BAP, ele também tem o apoio do Maurício Gomes de Matos, né? Que o grupo todo que apoia o Maurício Gomes de Matos era o grupo do Bandeira. E o Bandeira
quando era presidente, o Lomba era o seu diretor de futebol, era o seu vice, então assim, ele sempre participava da gestão do Bandeira, então ele vai certamente acumular um número de votos suficientes para poder ser o novo presidente do Conselho Deliberativo da gestão Luiz Eduardo Batista, o BAP. Bom, e aí a tarefa de profissionalizar o departamento de futebol ela está caminhando a passos largos. O Flamengo não conseguiu contratar o JP, que é um profissional de primeira linha do Palmeiras, e infelizmente, porque realmente é um cara que hoje, nas categorias de base, é o melhor. Infelizmente, ele preferiu, né, permanecer com a palavra lá com a Leila e vai permanecer por lá. Mas o Flamengo vai tirar profissionais do Palmeiras. Um deles, um fisiologista que trabalhou no Flamengo, né, inclusive em 2019, com a recuperação recorde do Diego Ribas e tal, parece estar voltando ao clube. Pediu demissão no Palmeiras e já foi visto no dia de hoje no Rio de Janeiro. Quer dizer, gente, o Flamengo precisa profissionalizar esses departamentos, precisa melhorar o nível dos nossos profissionais, que são bons, são, mas se você tem outros, se o Flamengo perdeu muitos profissionais para outros clubes, e só para o Palmeiras foram 14 profissionais desde 2019 até hoje, que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Perdeu profissional para o Botafogo, perdeu profissional para clube da Série B, perdeu profissional para o Fortaleza, perdeu profissional para o Bahia. Quer dizer, não dá, não é possível isso. E o Flamengo agora está, né, trabalhando nesse modo de trazer, profissionalizar todas as áreas. É curioso que a gente vê, né, o José Botto já trabalhando antes de chegar. Ele já tinha um acordo com o BAP e, por conta desse acordo, hoje ele já trabalha, a previsão dele chegar ao Rio de Janeiro é dia 21 de dezembro, mas ele já trabalha nos bastidores já para arrumar a casa e já chegar com tudo alinhado. Matéria do Vernê Casagrande diz hoje o seguinte: José Botto, que será o diretor de futebol do Flamengo na gestão BAP, conversou muito com Jorge Jesus para pegar referências sobre o rubro-negro. O dirigente português também vem conversando com Felipe Luiz com frequência para alinhar os trabalhos. José Botto tem como prioridade nesse início melhorar os departamentos de scouting e análise e quer uma categoria de base trabalhando em conjunto com o time profissional. Sensacional! Isso aí é algo que certamente vai ajudar muito o Flamengo. Você vê ele conversando com o Jorge Jesus. Então o Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. É óbvio que a gente aqui falando sobre isso, o Jorge Jesus é um cara muito próximo do José Botto, trabalharam juntos no Benfica durante muitos anos. Inclusive, o Jorge Jesus indicou o José Botto para o Flamengo durante um bom tempo e não foi ouvido, né? Então, assim, hoje o Flamengo está com o Felipe Luiz não dando certo, a possibilidade do Jorge Jesus voltar para o Flamengo hoje é enorme, enorme mesmo. Ou então o Atlético de Madrid vem e tenta contratar o Felipe Luiz e tal. A gente não sabe o dia de amanhã, né? E eles estão muito bem alinhados e um gosta muito do outro. Um fato importante, citando aqui alguns exemplos de jogadores que foram revelados pelo José Botto, o Ederson, que foi dispensado pelo São Paulo e chegou de graça ao Benfica em 2010, foi vendido por 40 milhões de euros para o Manchester City da Inglaterra em 2016. Ramires, que estava no Cruzeiro e foi comprado pelo Benfica por 7,5 milhões de euros em 2009 e depois foi revendido por 22 milhões de euros ao Chelsea em 2011. Davi Luiz, que estava no Vitória, esse mesmo, do Flamengo, né? Ele foi comprado por 700 mil euros pelo Benfica em 2007 e depois vendido para o Chelsea por 25 milhões em 2011. Ángel Di Maria jogava no Rosário Central e foi comprado pelo Benfica por 6,5 milhões de euros em 2010, depois foi vendido ao Real Madrid por 25 milhões de euros no mesmo ano. Vejam bem, no mesmo ano, o cara valorizou de 6,5 para 25. Matic, que é o volante que estava sem espaço no Chelsea e foi cedido ao Benfica na negociação por Davi Luiz em 2011
Em 2014, o mesmo Chelsea recomprou o atleta por 25 milhões de euros. Quer dizer, o Chelsea passou o jogador de graça para o Benfica, numa negociação em que eles pagaram 25 milhões de euros pelo Davi Luiz e mais o Matic, e depois eles pagaram mais 25 milhões de euros para recontratar o Matic. Quer dizer, um trabalho espetacular, né? Esses são alguns dos exemplos, né, do trabalho feito pelo José Botto, um trabalho muito diferenciado e que certamente renderá frutos para o Flamengo. Agora, a grande surpresa do vídeo, e para mim também, primeiro de tudo, é que ele identifica que o Flamengo precisa de pelo menos 5 contratações. E ele já sabe que precisará vender para poder contratar e reforçar o elenco. E prestem atenção, cara, isso aqui me surpreendeu, tá? É uma informação que o Vene Casagrande trouxe, vou botar maior aqui para vocês poderem ver. José Botto vem conversando com Felipe Luiz sobre reforços. O português vem analisando o atual elenco e acha que precisa melhorar a característica dos pontas. Não é do ponta, não, é dos pontas. Na visão dele, os jogadores dessa posição têm as mesmas características, né? Uma matéria também trazida pelo Vene Casagrande. Então, quando a gente fala, não vai contratar ponta, o Flamengo tem um monte de ponta e tal, olha, é uma posição vista pelos, né, os caras que gerenciam hoje o futebol, pelos treinadores de futebol, como uma das posições mais importantes. Os times hoje, a maioria deles no futebol mundial, joga no posicional. E o que é o posicional? É você conseguir fazer lançamentos longos para colocar os pontas, que tem que ser pontas dribladores rápidos, né, jogadores de muita técnica, velocidade, para poder pegá-lo no 1 contra 1, no X1, né, para ele poder passar e conseguir, numa jogada individual, conseguir quebrar uma linha de marcação e acabar ocasionando uma situação de gol. Então, ele entende que os pontas do Flamengo são pontas que todos têm características semelhantes e ele acha que precisa ter características diferentes. Por exemplo, 2 pontas esquerdas, um deles tem que ter característica diferente do outro, e 2 pontas direita, um tem que ter a característica diferente do outro. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, né? Mas das 5 contratações, possivelmente 2 delas serão pontas. E olha que nós temos vários no elenco. Sabe o que isso significa? É que alguns vão sair. O Flamengo vai vender, vai precisar negociar, claro que vindo propostas, alguns desses jogadores que estão por lá. Quem será? Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, que acabou de chegar, Luiz Araújo. Bom, sinceramente, não sei. Um deles é o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, um jogador que atua como meia, no entanto, faz também o lado do campo, que é uma das, inclusive, das preferências do jogador, está prestes a ser negociado. O Flamengo já entregou uma carta branca, podemos dizer assim, para o seu empresário, estipulando um valor, e ele está prospectando o jogador no mercado europeu para que a proposta chegue e o jogador possa ser negociado. Já está tudo alinhavado com o Flamengo, que já libera o jogador mediante a um valor estipulado, que a gente não sabe ainda, eu particularmente não sei, e em breve vocês vão ver notícias de que Matheus Gonçalves não vai mais atuar no Flamengo, será vendido, e o Flamengo buscando outra peça de reposição. Essas são as notícias importantes, notícias que me surpreenderam no dia de hoje, né? Que ter a preferência pelos pontas, acho que o Flamengo teria outras prioridades, mas são as notícias do Flamengo do dia. E peço a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.